Sejam bem-vindos a mais uma aula de performance aí do piloto comercial. E agora a gente vai entrar em alguns assuntos mais específicos ainda. Vamos falar de drift down, descida, pouso, decolagem com tração reduzida, que a gente até já começou a conversar a respeito desse assunto, e efeitos de estar voando em uma wind shear, principalmente em baixa altitude, próxima do solo, ali na nossa aproximação final. Então vamos lá? Bom, o drift down, o próprio nome já diz, né? Drift down é afundamento ou escorregar para baixo. Então é um procedimento que a gente precisa realizar para adequar a potência do motor a uma nova condição de monomotor. Então, imaginando lá que a gente está voando em cruzeiro, tudo tranquilo, daqui a pouco tu sente aquela guinada ali para um dos lados, né? E ouve o barulho do motor reduzir. Então tu teve Pode ser várias situações, né? Nesse caso aqui que a gente está falando, o motor simplesmente apagou, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né, vocês já sabem, a gente vai comandar a aeronave, a gente vai pilotar a aeronave. Então, se guinou para a esquerda, lembrando lá de princípios de voo, pedal direito, a mesma lógica se mantém aqui para os motores a jato, tá? Independente de ser hélice. Então, perdi o motor esquerdo, vou pressionar o pedal direito. Pedal direito, pé bom, motor bom. Então, perdi o motor esquerdo. Então a gente vai fazer o procedimento de reduzir a manete de potência para ela ficar coerente e vamos ali, né, fazer os procedimentos de acordo com o nosso checklist. Nesse caso pode-se tentar o reacionamento, sim, mas vamos pressupor que o motor não pegou, tá? Por nada. Então a gente vai isolar aquele motor, vai comandar a aeronave, vai controlar, vai compensar e vai selecionar ali no nosso FMC apenas um motor operando. Então vai colocar lá na página correspondente, né? Vai depender se é Boeing, se é Airbus, o FMC ele muda um pouquinho ali, mas tu vai selecionar a página do motor, vai colocar engine alto, motor esquerdo, e o motor remanescente a gente vai colocar em potência máxima contínua. Só que ainda assim, vamos supor que a gente estivesse lá no nível 380 e a gente estava com os dois motores operando, então 380 era uma altitude ok. No momento que a gente perdeu um dos motores, concorda comigo, que a gente perdeu metade da tração disponível. Ainda que o motor direito esteja em potência máxima contínua, ainda assim eu perdi o motor. Então eu não vou conseguir manter aquela altitude por muito tempo e a minha velocidade vai começar a drenar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entender qual que é a nossa drift down speed e qual que é o nível correto de acordo com o FMC para aquela situação. Então a gente vai olhar ali, aí quem está de PM no caso, né? Então PF vai estar voando, Pilot Flying, e PM vai estar monitorando. Então o PM vai dizer lá, ó, a altitude ideal para essa condição que a gente está agora é de 15 mil pés, né? Nível 150. Bom, então a gente vai ter que despencar do 380 para 150, beleza. E qual que é a velocidade que a gente deve executar isso? Que é a tal da Drift Down Speed. E por que essa velocidade é tão importante? Basicamente, porque ela vai te levar o mais longe possível. Então, ao mesmo tempo que eu perco a altitude, eu me desloco o mais longe possível. Uma vez que eu estou só com o motor em pane, quanto mais longe eu conseguir chegar, melhor para mim, né? Então, a gente vai fazer as seleções ali corretas, de acordo com o piloto automático. A velocidade automaticamente vai drenar, porque a gente está lá em cima só com uma fonte de motor, digamos assim. Então a velocidade vai drenar no momento que ela chegar na velocidade de drift down speed, que vai estar ali. Vamos supor que seja 300, 280, né? O computador vai te dar essa informação, tanto o nível quanto a velocidade. Chegou nessa altitude, a gente começa a descer suavemente. E aí a gente vai gerenciando, né, e fazendo as outras ações ali da cabine, como em qualquer outra pane, né? Um macete legal que a gente utiliza, que vocês já podem ter em mente, é o CCCP. Então, o que seria o primeiro C? O primeiro C vai ser o controle de tráfego aéreo. Então, tá toda a situação controlada, a gente já pilotou a aeronave, a gente já decidiu o que a gente vai fazer, a gente já está navegando. Então, a gente vai comunicar, e vai comunicar primeiro para o controle de tráfego aéreo,
que a gente tem essa necessidade de descida imediata, ok? Depois disso, a gente vai falar com a nossa companhia. Então, sim, existe uma frequência de rádio que a gente consegue chamar a nossa companhia e verificar o que é mais coerente dentro daquela situação. Claro que o piloto em comando tem o papel de decidir, mas na aviação a gente faz tudo dentro de uma filosofia operacional. A gente faz tudo em coordenação, não só dentro da cabine, mas também fora. Então, daqui a pouco tu tá indo lá numa direção e o pessoal da companhia te diz, não, vai para Confins, porque Confins tem uma base de manutenção boa, a gente vai conseguir resolver o problema do avião lá. E aí tanto faz ir para onde tu estava indo ou ir para Confins. Então, falamos com o controle de tráfego aéreo, falamos com a companhia, agora a gente vai falar com os nossos comissários. Então a gente vai chamar ali o comissário líder, normalmente, o chefe, né, da cabine, e aí a gente vai comunicar para ele o que está acontecendo, para onde que a gente vai, né, qual que é a solução, como é que vai ser feito, todas as informações ali, né, que são pertinentes àquele momento. E vai informar também se é o comandante que vai comunicar para os passageiros ou se é o comissário. Então tudo isso é coordenado ali, né? Existe um procedimento também para isso. E por último, então, CCCP, os passageiros. Se for o comandante que vai comunicar, normalmente numa situação de emergência que haja tempo, né, sobrando, que a carga de trabalho não esteja em excesso, normalmente é o comandante que faz essa coordenação. Claro que tudo vai depender da situação, mas normalmente é o comandante. Então a gente controlou a nossa aeronave, fez todos os checklists, fez todos os procedimentos, descobriu a drift down speed, né, que vai te levar o mais longe possível, descobriu a altitude correspondente para aquela fonte de motor que tu tem agora, né, no caso só o motor direito em potência máxima contínua, e vai descendo suavemente para essa altitude. Quando chegar lá, tu vai estar na altitude correta, na altitude ótima, digamos assim, para operar com um motor em potência máxima contínua naquela condição, com aquele dia, com aquela pressão, com aquela atmosfera, com tudo naquela situação de acordo com o teu computador de bordo. O grande problema disso, na verdade, acontece quando a gente está voando sobre regiões montanhosas, porque aí pode ser que tu não consiga descer para a altitude que o teu computador está mandando, né? E aí a gente vai ter que fazer uma descida em steps até chegar na altitude que seria o ideal. Então vai precisar de maior gerenciamento ali da cabine, uma vez que a gente sempre tem que manter pelo menos 2.000 pés, ou seja, 600 metros, de qualquer obstáculo que esteja na nossa rota. E aí, normalmente, quando uma empresa ela voa para uma região montanhosa, ela tem uma série de procedimentos, né? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes ali, né? Quando a gente vai cruzar a Cordilheira dos Andes, a gente tem um ponto que é 1 cal, e daí a empresa determina 1 cal menos tantas milhas, a gente faz um procedimento, e 1 cal a partir dessa quantidade de milhas, menos 15, menos 20, vai depender da companhia, né? A gente faz outro procedimento. Isso porque ali é o momento que a gente cruza a Cordilheira dos Andes, e se a gente tiver uma despressurização, por exemplo, a gente não vai conseguir descer imediatamente para 10.000 pés. Ou se a gente tiver o fato de um dos motores apagando, como foi a situação que a gente está mencionando aqui do drift down, talvez tu não consiga descer imediatamente para essa altitude que o computador de bordo está te dando. Então, basicamente, a técnica de drift down speed é descer com a melhor velocidade e para a melhor altitude que tu consiga equalizar aquela altitude para a quantidade de potência que tu tem nesse momento. No nosso caso aqui, um motor apenas e com potência máxima contínua. Quando a gente fala de descidas, as descidas elas podem ser escolhidas, né, a velocidade, basicamente de acordo com alguns critérios, tá? Pode ser questão de economia, né, observando a questão do vento e do peso também. Pode ser a questão de conforto ali dos passageiros, que seja levado em consideração. Pode ser a possibilidade de encontrar ar turbulento, né? Então descer antes ou descer depois devido à entrada em ar turbulento. E pode ser também levando em consideração a pressurização e despressurização da cabine. E isso são critérios que a gente não fica sabendo por quê. A gente simplesmente recebe lá que a descida vai começar em determinado ponto e com determinada velocidade. E a gente aplica isso. Mas, muitas vezes, né, a gente não consegue seguir essa velocidade recomendada pela nossa empresa, por exemplo, chegando numa terminal muito movimentada, como é o caso de São Paulo. Então, tu chegou no início ali da aproximação em São Paulo,
muitas vezes o controlador já está te encurtando proa direta tal, proa direta para lá, sobe, desce, sobe não, né? Mas desça para nível tal, desconsidera a restrição. Então todo aquele teu perfil de chegada que tu tinha planejado, que estava inserido ali, bonitinho no teu FMC, ele vai ser descontinuado, né? Então o controle vai te vetorar, vai te jogar para baixo, vai te desacelerar, daqui a pouco vai pedir para te acelerar. Então muitas vezes a gente não consegue manter o planejamento, principalmente em regiões onde o tráfego aéreo é muito intenso. E aí é muito importante, né, conhecer a performance da aeronave que tu tá voando, porque muitas vezes o controlador manda reduzir para uma velocidade que tu não consegue reduzir, que está abaixo da tua velocidade de stall. Ou muitas vezes ele manda acelerar, só que tu precisa descer. E aí no avião a jato, ou tu desacelera, ou tu desce, né? Porque toda vez que tu desce, tu vai perder energia potencial e vai ganhar energia cinética. Então fica muito difícil de desacelerar descendo. E aí depois talvez tu não tenha tempo, não tenha distância suficiente da pista para desacelerar. E aí tu vai encaixar na final e vai estar muito veloz. Se pegar um vento de cauda ainda piora a situação, né? E aí tu vai ter que descontinuar uma aproximação, vai ter que fazer uma arremetida, pelo simples fato de que tu não conhecia a performance da tua aeronave. Então, claro que existem cálculos ali que a gente faz, cálculos bastante simples, tá? A gente faz ali de cabeça para saber se a gente pode aceitar uma solicitação do controle. Lembrando que a vetoração é obrigatória, né? Mas muitas vezes ele vai te perguntar, tem condições de aproar tal? Tem condições de descer de imediato para o fixo tal? Né? E aí tu sabe que depois ele já vai te encaixar na final. Então, é bem importante a gente fazer essas contas rapidamente ali, sabendo, né, de forma assertiva, se a gente pode aceitar essa solicitação ou se a gente precisa recusar. Muitas vezes precisa recusar, tá? E aí tem que dizer negativo, não tem condições de performance de cumprir, segue o baile, tá? Segue lá o teu perfil, se for necessário. Claro que sempre que a gente puder agilizar, a gente vai agilizar. Até porque isso sempre vai estar economizando tempo para os passageiros que estão lá atrás querendo chegar e também vai economizar combustível para a nossa empresa aérea, né? Então, podendo acelerar, podendo agilizar o procedimento dentro dos níveis aceitáveis de segurança, com certeza a gente vai estar fazendo. O nosso pouso, ele é basicamente limitado pelo field, ou seja, pela quantidade de pista que a gente tem disponível para fazer aquele pouso. Considerando que a gente vai cruzar a cabeceira a 50 pés, lembra que a gente confirmou? E vai tocar lá na nossa marca de 1000. E basicamente essa distância ela vai ser calculada e determinada cruzando as seguintes informações: peso, altitude e principalmente componente de vento, tá? Muita gente acha que não pode operar com vento de cauda, porque o vento de cauda é ruim, porque eu tenho que pousar e decolar com vento de proa. Sim, primariamente, preferencialmente. Mas muitas vezes a gente consegue e deve, inclusive, operar com vento de cauda. Então tá todo mundo indo para aquela aproximação, na outra cabeceira tem um baita de um CB, né, por exemplo, ou simplesmente o tráfego aéreo está fluindo para ali, o vento de cauda está fraco, está 2, 3, 5 nós. Dependendo da condição, em aeronaves a jato, a gente consegue operar com até 10 nós de cauda. Claro que isso vai exigir um autobrake maior, né? E um toque mais preciso, mas é possível fazer, né? Isso quem vai determinar é a política da nossa companhia. Aí vai ter uma série de tabelas ali, né, que a gente checa e a gente verifica qual é o componente máximo de vento de cauda e também na aproximação final quem tiver de PM, né, Pilot Monitoring, tá monitorando ali os parâmetros, vai cantar, né, vai informar o vento de cauda em voz alta. Se por acaso passar do limite, a gente descontinua a aproximação e arremete. Mas sim, é possível operar com vento de cauda, que é uma coisa que lá no piloto privado a gente achava meio absurdo, né? Mas se a gente tem performance para isso, se a gente tem speed brake na asa, a gente tem freio, a gente tem um monte de recurso ali para nos ajudar a aproximar. Percebam que eu falei speed brake, freio e não falei reverso, porque o reverso ele não contabiliza a distância de parada na pista. Karen, mas se eu aplicar reverso, eu vou parar antes. Sim, vai parar antes. Que bom para ti, tá? Então é um plus, é algo que tu ganha, uma margem de segurança extra. Ela não é contabilizada nos cálculos para parada. Então se tu tiver sem o reverso, né, tu vai parar na pista normalmente. Exceto em pista molhada. Aí sim, pista molhada, agora faz um tempo que mudou, tá? Se contabiliza o reverso para a parada da aeronave completa.
E para requisito de segurança, né, sempre mantendo as nossas margens de segurança mais largas possíveis, a distância de pouso não pode ser superior a 60% da distância disponível para o pouso. Então, se eu tenho uma determinada distância, né, por exemplo, 1.000 metros, eu não posso usar mais de 600, né? 2.000 metros não poderia usar mais de 1.200, tá? E assim sucessivamente. Então percebam que não utilizando o reverso eu já paro dentro da pista, essa pista eu estou usando no máximo 60% dela, e se eu usar reverso eu vou parar antes disso ainda. Então tem bastante margem de segurança, claro que contabilizando cruzamento da cabeceira a 50 pés e o toque na marca de 1.000. Por isso que é bem importante, né, a gente vir certinho ali na VREF, né, na velocidade de referência, e mirando sempre ali a marca de 1.000. Coisa que vocês já treinam lá desde o piloto privado, e que muitas vezes até o instrutor ele diz, toca antes da marca de 1.000, toca antes pra gente livrar antes, mas é importante que vocês treinem mirar na marca de 1.000, porque depois, quando vocês estiverem operando aeronaves de grande porte, é lá que vocês vão ter que estar treinados para tocar. Temos ainda a questão da decolagem com tração reduzida. Então, em alguns instantes aqui, alguns momentos, eu já trouxe esse assunto, justamente para que quando a gente fosse entrar nesse assunto, ele não fosse tão novo para vocês, tá? E a decolagem com tração reduzida é algo muito usual, tá? É algo que a gente faz assim rotineiramente, diariamente, sempre que possível, porque isso vai nos economizar motor, tá? Não é dinheiro, não é economia de combustível, é motor. Então já faz um asterisco aí no teu PDF e já escreve: decolagem com tração reduzida economiza motor. Por quê? Porque é muito caro fazer manutenção em motor. É muito caro torrar o nosso motor e ter que trocar esses componentes. Então quanto mais a gente puder prolongar a vida útil do nosso motor, melhor. Inclusive, muita gente acha que a decolagem com tração reduzida ela gasta menos combustível. Na verdade, ela gasta mais combustível, porque como tu está com menos tração, tu vai levar mais tempo para atingir a altitude ótima. Então isso faz com que tu gaste mais combustível. Só que a empresa aérea ela prefere que a gente gaste mais combustível nessa situação, porque o combustível ele não é o único custo de um voo. Então o motor é muito mais caro do que o combustível, então eu prefiro economizar motor. Fazer técnicas de redução, e a gente vai ver as duas técnicas que são utilizadas, para que eu não torre o meu motor. Então assim, faz um sinal nisso, que tem muita gente boa que não sabe, tá? Tem muita gente super experiente que acha que decolagem com tração reduzida é para economia de combustível. E não é economia de motor. Então, como vocês já bem sabem, né, o motor ele é extremamente potente, muito potente. A gente vai ter motor lá de 27.000 libras, 26.000 libras, 24.000 libras, 22.000 libras, e mesmo 22 é muita potência. Existem determinadas circunstâncias que tu não precisa de toda essa potência. Então, o dia tá frio, ou seja, a densidade tá alta, tô com um baita de um vento de proa, tô numa região a nível médio do mar, né? Diversas condições ali atmosféricas que estão favorecendo a nossa decolagem. A aeronave está leve, também pode ser um ótimo elemento para fazer decolagem com potência reduzida, né? Não tenho nenhum limitante ali que eu precise de muita potência para sobrepor, né? Por exemplo, obstáculo. Então é uma decolagem tranquila, eu posso utilizar menos motor. Só que não é a gente que determina se pode ou se não pode, né? E também não é a gente que determina o quanto de tração que vai ser reduzida. Então tudo isso a gente vai jogar nos nossos softwares que a gente tem lá na cabine e eles vão nos dizer, aceitou decolagem com potência reduzida, vamos? Né? Então tudo isso também é feito em coordenação, né, dos dois pilotos ali, gerenciando o cenário de operação. Então o primeiro grande mito eu já falei, né? Muita gente acha que decolagem com potência reduzida, com tração reduzida, é para economizar dinheiro, mas não é. É para economizar, na verdade só que não de combustível, né? E sim economia de motor, de dinheiro gasto para manutenção e não de dinheiro gasto para combustível. E o segundo grande mito que muita gente acredita também é que é inseguro decolar com tração reduzida. E na verdade a decolagem com tração reduzida ela é mais segura. Por quê? Porque tu vai acelerar menos, tu vai comer mais pista, tu vai estar mais lento, né? Então o que isso significa?
Se por acaso até a V1, lembra que a gente falou de decision, go, no go? Se até a V1 tu tiver um problema, vai ser muito simples de abortar a decolagem, porque tu mal iniciou, a aeronave ela tá lenta e tu, pá, já vai controlar e vai ficar na pista para não se incomodar, né? Outra situação, se tu passou da V1, né, e deu algum problema ali que tu precisa de mais potência, por exemplo, perdeu um motor, teve fogo no motor e tu precisa da potência do motor remanescente, basta avançar a manete, a potência está ali. A gente só selecionou aquela condição para decolagem numa condição normal para economizar motor. Então, um dos tipos que a gente vai falar de tração reduzida permite isso, que se por acaso tu tiver um problema e precisar da tração remanescente, basta colocar a manete para frente que o restante do motor vai entrar e aí aquela configuração que tu fez ali vai ser ignorada. E aí basicamente existem duas técnicas para fazer isso, tá? Que é a Flex Temperature ou temperatura assumida, mesma coisa, tá? Cada fabricante acaba chamando de um nome, e o derate, tá? Então como que funciona cada uma delas? A lógica pela qual a tração é reduzida é diferente, mas a consequência, reduzir a tração do motor, é a mesma. Então, basicamente, na temperatura assumida ou na Flex Temperature, a gente vai enganar o nosso motor. Então, vamos supor que a gente está decolando hoje, a temperatura está 15 graus, né? Tá de manhã cedo ainda, bem tranquilo, 15 graus, a atmosfera tá boa, o avião tá leve, a pista é longa, né? O cenário maravilhoso para voar, né? Cavoque, tudo tranquilo. Não precisa ter todas essas condições, tá? Basta que a aeronave aceite naquela pista, naquela configuração, e isso quem vai te dizer são os softwares. Mas vamos dizer que a gente está aqui num cenário ideal, né? De condição, temperatura e pressão, tudo perfeito. E tá 15 graus. Então, eu olhei lá, joguei os pesos, papapá, e vi ali, ó, o avião aceita uma subida de 30 graus. Então está 15 graus, mas eu vou assumir 30 graus. Então a minha unidade controladora de combustível, o que ela vai entender? Se eu tivesse 15 graus, o ar estaria mais denso, mais ar eu preciso injetar mais combustível. Então eu tenho uma determinada quantidade de combustível para esse ar que está a 15 graus. Só que aí o piloto vai lá no controlador e engana e diz que esse ar ele não está mais 15 graus, ele está a 30 graus. Então 30 graus é menos denso. Menos denso precisa de uma quantidade de combustível menor. Só que não está a 30 graus, está a 15 graus. Então eu vou ter uma determinada quantidade de ar grande para uma determinada quantidade de combustível menor, porque a gente enganou a nossa unidade controladora de combustível dizendo que estava mais quente, consequentemente dizendo que estava menos denso. Então ela vai injetar menos combustível, mas não está menos denso, está mais denso. Então essa mistura vai ficar o que a gente chamava lá no piloto privado, tá bem entre aspas aqui, de mistura mais pobre. E isso vai ocasionar menos tração durante a nossa decolagem. Então, basicamente, temperatura assumida é o que o próprio nome diz, é assumir uma temperatura para uma determinada condição para a gente enganar o nosso controlador de combustível para que ele injete uma quantidade menor de combustível e isso resulte uma tração, consequentemente, menor durante a corrida de decolagem, porém igualmente segura, porque não foi a gente que definiu esses 30 graus. Quem definiu foi o nosso software de performance. E nós temos uma outra técnica, né, que se chama derate, tá? Que essa técnica ela é um pouquinho diferente. No caso da temperatura assumida, se você estiver correndo na pista e aconteceu alguma coisa e tu precisa de mais potência, basta levar a manete à frente que ele vai desconsiderar aqueles teus 30 graus e vai jogar combustível de montão lá para te dar um monte de tração, tá? Inclusive, muito mais do que o que tu precisaria, tá? Já no derate, o que a gente faz? A gente, por exemplo, está voando num avião cuja quantidade de potência é 27K, então 27 mil libras de potência. Porém, naquele dia, naquela condição, naquela pista, com aquele peso, o meu software de performance me disse, Karen, você não precisa de 27 mil libras. Você pode fazer com que essa aeronave se comporte como uma aeronave hoje de 24 mil libras. E aí, se a empresa aérea tem esta certificação, tá? Então, o avião é de 27K, mas ele possui a liberação para 24K, para 22K.
E isso são acordos, né, e contratos que se faz com a fabricante. Então a empresa aérea ligou para a fabricante, ó, eu quero um motor de 27K, mas eu quero também a certificação para operar com 24 e com 22, porque é vantajoso para a empresa aérea, ela vai economizar o quê? Manutenção, exatamente. Então o que o piloto vai fazer? Ele vai olhar lá o software de performance e vai ver, hoje esse motor, embora seja 27K, ele pode se comportar como um motor de 24K, show de bola. E aí a gente vai lá no nosso FMC e coloca 24K. No caso da Boeing, permite, tá, que seja feita a combinação de fatores, temperatura assumida com derate. A gente faz e faz bastante, não tem nenhum problema e é super seguro. Já no caso da fabricante Airbus, ou se faz temperatura assumida, ou se faz derate, tá? Ou um ou outro. Fabricantes diferentes, regras e normas diferentes, tranquilo? Então, temperatura assumida é aquela que a gente assume uma temperatura maior para enganar a nossa unidade controladora, para que durante a corrida de decolagem esse motor desenvolva uma tração menor. Se eu precisar, basta avançar a manete para frente e a gente sai voando com potência plena. Derate é uma configuração que a gente faz com que uma aeronave de maior potência se comporte como uma aeronave de menor potência. E nesse caso, tá, tu não consegue desfazer isso durante a corrida de decolagem. Então, uma vez que tu tenha feito essa aeronave se comportar como um 24K ou como um 22K, assim ela vai ser, tá, durante todo o teu trajeto de decolagem ali. E, embora, né, a Boeing ela permita combinar essas duas formas de reduzir a tração, e a Airbus não permita, existe uma norma, né, que determina qual que é o máximo de tração que pode ser reduzida. Então a tração máxima reduzida por temperatura assumida é de 25%, então eu não posso reduzir mais de 25% da tração do nosso motor. No caso da Boeing, a gente pode reduzir 25% por temperatura assumida e mais 16% com derate, tá? Então eu consigo reduzir bem mais do que no caso do Airbus, que o limitante vai ser 25%, seja a temperatura assumida ou seja derate. Claro que isso existem certificações diferentes, né? Então aeronaves podem solicitar, né, podem pagar por isso, fazer contratos específicos para que a norma seja alterada para aquela aeronave. Já existem aeronaves da Airbus, por exemplo, hoje, com autorização para reduzir cerca de 40% da sua tração durante a decolagem, estando dentro das margens de segurança. Claro que, se a gente vai operar com tração reduzida, a gente precisa estar num cenário favorável. Então, existem algumas situações onde é proibida a operação com potência reduzida. Por exemplo, wind shear. Tu não vai querer estar com pouca potência se por acaso tu encontrar uma wind shear na decolagem. Inclusive, dependendo, tá, das políticas da empresa, pode ser até obrigatório aguardar o cenário meteorológico melhorar para tu não decolar em condição de wind shear, de possibilidade de wind shear. Tamanha é a gravidade que isso pode acontecer e a gente vai entender um pouquinho mais da wind shear daqui a pouco. Pista contaminada, né? Então, pista molhada ou contaminada, na verdade. E aí também vai depender da política da companhia. E anti-skid inoperante, né? E podem existir outras circunstâncias também, né? A empresa ela sempre pode ser mais restritiva do que o órgão regulador, né? Então pode colocar lá também, vento de través acima de 15 nós, não quero que seja feita tração reduzida. Pode ser. Mas isso não está constando na legislação. Não, mas a empresa pode ser mais restritiva. E isso é em tudo, tá? Não é só nesse caso aqui que a gente está falando. E o anti-skid inoperante que a gente falou, né? Anti-skid está todo mundo também já familiarizado com esse termo, né? É o nosso freio ali, né? Vulgo, né? Bem vulgarmente chamando ali de freio ABS, né? Que permite que a roda não derrape. Porém, na aviação a gente chama de anti-skid. E trazendo um pouquinho da nossa wind shear, tá? Que é um fenômeno bastante importante da gente ter consciência da gravidade disso. Vocês já estudaram lá no piloto privado, né, bastante a respeito desse fenômeno, mas aqui eu queria pontuar algumas questões de performance e principalmente de operação, né? Então presta bastante atenção, porque tu pode precisar desse conhecimento aí não só para a prova, mas principalmente para a vida, né? Como a gente sempre fala, a gente não está aqui só para passar na prova, mas sim para que vocês tenham uma carreira longa e feliz. Então, na verdade, né, a wind shear, se a gente for ver o conceito dela mesmo,
por mais que a mais conhecida seja aquele monstro, né, a baixa altura, e é o que de fato a gente vai se preocupar mais, mas na verdade, se a gente for olhar lá em meteorologia, o wind shear é qualquer tipo de cisalhamento de vento. Então toda vez que tu tem variação de direção e intensidade do vento, a gente pode considerar isso uma wind shear. Porém, o grande problema acontece justamente em baixa altura, porque estamos próximo do solo e a wind shear, entrando na wind shear, a gente vai ter um determinado comportamento, no meio a gente vai ter um comportamento bastante perigoso, né? Que basicamente é um soco de vento para baixo, né? Jogando a aeronave realmente para baixo, e saindo a gente vai ter um outro tipo de ar incidindo ali na nossa aeronave, que também vai influenciar na nossa performance, tá? Então é um fenômeno que não é agradável, né, de se encontrar por aí, e a gente tem que saber o que vai acontecer com a aeronave e o que a gente precisa fazer. Já adiantando, encontrou o wind shear no pouso, a arremetida é a única saída, tá? Não tenta pousar com esse negócio porque vai dar ruim. Então, deu alerta de wind shear, ou não necessariamente vai dar o alerta, mas tu percebeu ali pelos parâmetros, que a gente vai falar daqui a pouco também, que é uma wind shear, é toga go around, tá? Então, mete os dedos ali no toga, potência de arremetida e vamos embora. Lá em cima a gente resolve. Não dá para ficar brincando de wind shear a baixa altura. No português, né, a wind shear ela é conhecida como tesoura de vento e ela já foi responsável por vários acidentes, né? Se vocês botarem ali no YouTube, vocês vão ver uma série de acidentes bastante catastróficos causados por wind shear. E o grande problema, como eu falei, é isso aqui, né? É a baixa altura. Como é que a gente identifica? Quais são os parâmetros, tá? Isso aí pode cair na prova de vocês, então já faz aquele asterisquinho maroto ali, tá? Variação de 15 nós de velocidade indicada e razão de descida de aproximadamente 500 pés, tá? Então esses são os parâmetros que tu pode identificar que tu tá te aproximando de uma wind shear. Claro que provavelmente na região tu vai ter muito CB, tu vai ter CB já na fase, né, que ele tá em alta atividade ali, né, chovendo muito, né, aquele cenário bem caótico ali do CB, né, que a gente tem o estágio inicial, o intermediário e o final, né, e o pior é o intermediário ali onde a chuva tá pegando bastante, né, a base da nuvem bem escura, né, aquele cenário bem tenso mesmo ali de tempestade. Pode acontecer sem a presença de CB? Pode, mas não é tão comum, tá? Por isso que é importante a gente saber que essa variação de direção e velocidade do vento pode vir a indicar, tá? Então, normalmente, pressão baixa, CB na vizinhança, pancada de chuva, que mais? Granizo, saraiva, essas variações que a gente falou, 15 nós e 500 pés, rajada de vento, vento variando, tá? Então, tudo isso aí pode ser indício de wind shear. E a qualquer momento que tu perceba que tu tá dentro de uma wind shear, ou que o avião toque, né? Wind shear, go around. Combinado? E claro, né, que a wind shear ela é muito perigosa, mas existe um fenômeno que é ainda mais perigoso, que é a microburst. Então, a microburst é como se fosse uma wind shear concentrada, né? Ela é mais fininha, né? Ela dura menos tempo, só que ela é bem mais intensa, tá? Então, não existe uma diferença para identificar elas, né? Mas a gente precisa saber que a microburst ela é mais intensa ainda do que a wind shear. E aí, lá no piloto privado, né, a gente conta uma pequena mentirinha ali sobre as velocidades para que vocês consigam assimilar a matéria e consigam avançar. Mas aqui no piloto comercial eu preciso contar a verdade para vocês, né? Então a gente falou lá que a nossa IAS, Indicated Airspeed, né, velocidade indicada, e a nossa TAS, a True Airspeed, elas não variavam com a ação do vento, que a única velocidade que variava era a VS, a GS, a Ground Speed, correto? Pois é. Isso é verdade quando essa variação ela é muito pequena, inexistente ou gradativa. Porém, na wind shear, o que a gente tem? A gente tem uma variação muito brusca. Então, sim, com o vento a IAS vai mudar e a TAS vai mudar devido à tamanha a intensidade que esse vento influencia na massa de ar que está ao redor da nossa aeronave, tá? Por esse simples fato. Então, aqui sim, elas vão variar. Então, quando a gente falar assim, a IAS está aumentando, a VS está diminuindo, vocês já sabem que está variando com o vento, sim, embora isso não fosse previsto, porque essa variação é muito brusca e ela está comprometendo a massa de ar ao redor da aeronave, por isso a IAS muda,
e a TS também muda. E o mais estranho disso é que a ground speed, né, a velocidade de solo, ela não vai mudar tão rapidamente quanto a IAS e quanto a TAS, porque existe a inércia da nossa aeronave. Né? Então a movimentação é como se fosse tanto vento, tanta rajada ali ao redor da aeronave, que a IAS e a TAS conseguem perceber essa diferença. Mas a velocidade em relação ao solo propriamente dito, ela não muda muito, porque tem a inércia da aeronave e muitas vezes esses vetores estão se opondo e acabam se anulando, né? Então é uma coisa muito louca ali acontecendo que acaba variando a nossa IAS e a nossa TAS, mas não o deslocamento da aeronave em relação ao solo propriamente dito. Ou se varia, ele leva mais tempo para que esse deslocamento realmente seja efetivo com a existência desse vento. E aí, basicamente, quando a gente está entrando numa wind shear, a gente tem esse comportamento aqui, ó. Então, do nada, a aeronave começa com pitch up e uma tendência de subida. A aeronave estava compensada, daqui a pouco começou a subir. Tu já pode te ligar, ó, será que a gente está num cenário de wind shear? Aí tu já olha em volta, quais são os outros elementos. Por isso que é importante, né, a gente saber interpretar o nosso METAR e não só simplesmente avançar as manetes e voar de qualquer jeito, né? Nesse momento a gente tem um aumento do vento de proa, né, porque o vento, né, o rabinho ali da wind shear, ela está atuando de frente para a nossa aeronave, por isso que a gente tem a tendência de pitch up e a tendência de subir, e o vento de cauda, ele é menor, tá? Não é que ele não exista, mas ele é menor. Quando eu estou no meio da wind shear, eu tenho aquele solavanco, né, para baixo, que eu mencionei para vocês, e aí muitas vezes o que o piloto faz? Não identificou que está no meio da wind shear, e aí, pô, começou a afundar, ele dá potência, ergue um pouco o motor, tenta recuperar a rampa, e aí o que acontece quando tu tá saindo? Olha qual é a tendência agora. O vento tá de cauda. Então tu vai perder a velocidade, o pitch vai ficar down, a aeronave vai descer rapidamente, o vento de proa vai reduzir e o vento de cauda vai aumentar. Então percebam que em cada momento da wind shear eu tenho uma tendência. E aí toda vez que eu recupero a aeronave para aquela tendência, eu já estou entrando na outra. Aí eu recupero para aquela outra, eu já estou entrando em outra. Então qual que é a chance disso dar certo? É muito baixa, quase que nula. Vale a pena eu me estourar no chão para dizer que eu pousei? Não. Identificou que está na wind shear, toga, go around, vamos embora. Beleza? Dito isso, então, a gente está quase acabando a nossa parte de performance, tá? A gente vai ter mais alguns outros elementos ali bem interessantes na próxima aula. E eu acho que esse é um momento muito interessante para a gente fazer aquela pausa no final da aula de hoje e rever os principais elementos que a gente falou até aqui, né? Então, rever o PDF de vocês, se for o caso, reassistir as aulas, tá? É muito conteúdo que tem em cada uma dessas aulas aqui. Eu sempre falo para os alunos, cada aula que a gente dá aqui de aproximadamente 30 minutos corresponde a uma aula presencial de aproximadamente 3 horas e meia. Então a gente realmente consegue trazer muito conteúdo para vocês aqui concentrado, condensado com as edições, né? Então fica muito dinâmico, mas não se enganem, é muito conteúdo. Então volta lá, reassiste as aulas de performance, vê se está entendendo, manda as dúvidas pra gente, relê o PDF, refaz os exercícios, a forma como tu achar melhor, tá? Não vou determinar aqui, cada pessoa é diferente, aprende de uma forma diferente, mas eu proponho, até inclusive como exercício da aula aqui ao final, a gente fazer um break, né? E rever esses elementos. Vou citar alguns para que vocês possam ir lembrando aí, né? E também anotando, porque isso que eu vou falar agora aqui tem que estar na massa do sangue, tá? Vocês não podem avançar se esses conceitos que a gente falar a partir de agora, eles não estiverem muito claros. Então presta atenção. De peso e balanceamento, nós falamos daquelas definições de peso, peso zero combustível, peso de rampa, peso de decolagem, peso de pouso, todos aqueles pesos e aqueles elementos que somando se transformavam em outros pesos, tá? Então isso é bem importante. Depois, definição de CG e cálculo de CG, questão do braço, do momento, de vídeo, como é que funciona, tá? Então isso também é importante. Questão dos limites dos nossos envelopes, então o que significa o ponto estar mais à frente no limite dianteiro ou mais atrás no nosso limite traseiro, o que isso traz operacionalmente para a estabilidade da minha aeronave. E aqueles exercícios, que eu sei que eles são meio chatinhos,
Fiz alguns aqui com vocês, né, para vocês entenderem a lógica dos exercícios, mas aconselho fortemente que vocês busquem aí nos livros. Pode ser o livro do Santive, ele é bem bom, tá? Ele é bem básico, mas em termos de exercícios ele é muito bom, muito rico, tem vários exercícios resolvidos, inclusive alguns dos que eu trouxe aqui eu tirei de lá. Procurem na internet também, tá? Então se aprofundem um pouco mais nessa questão dos exercícios, porque pode aparecer alguma coisinha ali na prova de vocês. De performance, tá? Falamos daquelas temperaturas, falamos do RISE, da OAT, da SAT, isso aí também tem que estar muito tranquilo. Segmentos de decolagem, que não é assunto novo para vocês, já falamos lá atrás, mas precisa saber, cai em prova da ANAC, prova de processo seletivo tem que saber, tá? Velocidades associadas à decolagem, então não preciso nem falar, né, do grau de importância disso, não só para a prova, mas para a vida de vocês. Né? Então, VMCG, VMCA, V1, VR, V2, todas aquelas velocidades que a gente falou, extremamente importantes. Aqueles numerozinhos também tem que saber e a definição do que cada velocidade se relaciona também. Depois, pista balanceada e pista desbalanceada, né? Que a gente falou ali sobre a pegadinha que pode aparecer na prova de vocês. Limitantes do peso máximo de decolagem, daí eram vários, né? Então é importante vocês entenderem aquela lista ali de elementos e principalmente saber explicar, né? Saber compreender o que cada um desses elementos afeta no peso máximo de decolagem, se é para melhor ou se é para pior. E Improved Climb, turbulências, drift down, que falamos nessa aula, e decolagem com potência reduzida, as duas formas, tá? A temperatura assumida, derate e todos aqueles detalhezinhos que a gente falou. Então vejam que é bastante coisa, é bastante matéria. Vejam a forma como vocês preferem fazer esse resumo. Ah, cara, eu prefiro fazer o meu resumo. Excelente! Eu acho que não existe nenhuma forma melhor de tu aprender do que tu mesmo fazer as tuas anotações. Ah, Karen, eu prefiro fazer as anotações no PDF. Excelente! Lembra que esse teu PDF, tu está construindo ele para tua vida de aviadora. Vai ser o teu livro de cabeceira ali quando tu precisar fazer alguma prova importante. Ou também precisar rever algum conceito. Então, construam esse PDF com amor, tá? Porque ele vai acompanhar vocês pro resto da vida, pode ter certeza. Ah, Karen, eu não entendi muito bem, tô boiando esses elementos que tu falou. Volta, tá? Às vezes é melhor dar 2, 3 passos para trás do que continuar avançando sem estar entendendo. Então, experiência própria, tá? Volta, compreende a matéria, tira as dúvidas e daí avança. Não adianta só acabar a matéria para dizer que acabou, tá? Até porque vocês vão ter prova a respeito disso para depois ir lá fazer a prova da ANAC. Na próxima aula a gente vai entrar em planejamentos de voo e num assunto muito legal que é a autonomia a jato. A gente vai entender como é que as parcelas de combustível funcionam na aviação regida pelo RBAC 121, que era a nave a jato transporte de passageiro, e a gente vai entender o tal do reclearance, que é uma forma de reduzir esse combustível sem reduzir a nossa segurança. Perfeito? Trem de pouso baixado e travado e eu te vejo na próxima aula.